Olá, estudante, muito bem-vindo a mais uma aula de Química que está preparando para o Enem. Você, educando do ensino médio diurno, você do ensino médio noturno, você da educação de jovem e adulto, sejam todos bem-vindos nessa caminhada. Está se aproximando o exame, hein? Está chegando o dia e nós vamos caminhando aí em mais um conteúdo de Química. Sou o professor Leonardo Medeiros e hoje nós vamos falar um pouco sobre ligações químicas, sobre esses tipos de ligações, como elas interagem, como elas ocorrem, e na próxima aula nós ainda iremos avançar um pouco sobre as interações que ocorrem também com as substâncias. Nós temos por objetivo nessa aula compreender esses modelos propostos para os diferentes tipos de ligações químicas. Nós vamos entender um pouco sobre a estabilidade do átomo e vamos aprender a classificar uma classificação muito simples sobre a tabela periódica, tá? Vamos resolver algumas questões de vestibulares e questões do Enem também. Mas vamos nos ater agora às ligações químicas. Pense aí no mundo que o cerca. Pense em tudo, pense em alguma coisa que o cerca, que seja material, que tenha matéria, não é? Haverá uma ligação química ali. Nos exemplos aqui da nossa aula, nós temos algumas figuras, né? Temos uma figura ali de um parque que tem a Torre Eiffel, e ali nós temos presença de ar, temos presença de plantas, temos uma estrutura metálica. Então nós temos diversos tipos de ligações entre os átomos ali que dão origem a diversos tipos de materiais. Nós temos numa outra figura medicamentos. Esses medicamentos que vão interagir com o nosso corpo, vão interagir com os micro-organismos, vão interagir com a nossa célula e vão interagir por meio de ligações químicas. Temos ali exemplos de alimentos que vão fornecer energia para o nosso corpo. Essa energia que está contida nos alimentos está contida nas ligações químicas deles também. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa variedade de ligações químicas. E quais são as três que nós vamos estudar hoje? As ligações metálicas, as ligações iônicas e as ligações covalentes. Chamamos as covalentes também de ligações moleculares. Você tem aí como ferramenta de auxílio uma tabela periódica. Não se preocupe assim de, eu tenho que gravar a tabela periódica, tem que saber esse negócio de cor. Não, você não tem que saber. Você tem que aprender a usar. É uma ferramenta de auxílio. E essa tabela periódica que foi construída ao longo do tempo, você já viu isso na sua aula do ensino médio, do primeiro ano, ela organiza esses elementos químicos por uma ordem crescente de número atômico e nós vamos classificar aqui de três formas, tá? Lembrando que ela organiza em famílias, que são as colunas, e os períodos, que são as linhas horizontais. Então nós vamos ter uma grande classificação, essa que está em amarelo aqui, ó, que nós vamos chamar de metais. Então os elementos metálicos. Aí nós temos metais de transição interna, metais de transição externa. Esse outro aqui, ó, verdinho, nós vamos classificar como ametais, tá? Ou não metais. E essa última coluninha aqui azul, nós vamos chamar de gás nobre. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos classificar metais, ametais e gases nobres. Por que é importante compreendermos isso? Porque são a interação entre esses tipos de átomos que vai determinar o tipo de ligação que ocorre entre eles. Uma outra coisa importante que é bom você relembrar é que à medida que nós caminhamos da esquerda para a direita na tabela periódica, de baixo para cima, não é? Aumenta uma coisa chamada eletronegatividade. Então, vamos excluir aqui os gases nobres, tá? Então, se eu caminho da esquerda para a direita, de baixo para cima, esse elemento aqui, o flúor, ele é o mais eletronegativo. E se eu faço no sentido contrário? Se eu caminho
da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eu aumento uma coisa chamada eletropositividade. Então, esse aqui, o frâncio, seria o mais eletropositivo. Isso é importante na hora que nós formos estudar a polaridade das substâncias, o tipo de ligação e interação entre elas. E a estabilidade dos compostos químicos, né? Nós vamos entender essa regra do octeto, nós vamos tratar como regra, mas ela é mais um parâmetro, uma dica, assim, porque ela tem algumas exceções, né? Ela é uma regra com muitas exceções, mas serve para nos balizarmos. Por exemplo, ela fala o seguinte, que na natureza, os elementos, é muito difícil a gente encontrar elemento que ele já esteja estável naturalmente por si só, né? Geralmente ele está formado em um composto. Mas na natureza existem uns elementos que são estáveis. A gente chama eles de gases nobres. Então os gases nobres, eles têm uma estabilidade, ou seja, eles não são tão reativos assim, né? Não que eles não tenham reatividade, tá? E observando essa característica dos gases nobres, nós vamos ver que na última camada deles, eles têm 2 ou 8 elétrons. Então, nós percebemos que para ser estável, os átomos devem ter 2 elétrons na última camada, se for a camada K, ou 8, se for as demais. Então, todos os outros átomos que nós vimos lá na tabela periódica, eles querem se parecer com um gás nobre. Eles querem ficar com 2 ou com 8 átomos, 8 elétrons, perdão, na última camada. Para isso, eles podem doar elétrons, eles podem receber elétrons, eles podem compartilhar elétrons, tudo tentando alcançar essa estabilidade. Relembre lá quando você estudou distribuição eletrônica, quando você montou aquelas fórmulas de Lewis, lembra lá dos elétrons da última camada? É disso que nós estamos falando. Essa tabela aqui nos mostra uns dados interessantes. O hélio tem 2 elétrons na última camada, o gás hélio. Basicamente só tem camada K, né? União de 2 átomos de hidrogênio. Agora, o neônio, o argônio, o criptônio, os demais gases nobres, percebam que eles já têm 8 elétrons na última camada. Até pouco tempo atrás, achava que os gases nobres não reagiriam com nenhuma outra substância, nenhum outro átomo, mas já perceberam que eles têm condições de reagir, tá? Tem condições de ter reação química envolvendo gases nobres. Vamos falar um pouco sobre a ligação covalente. Olha, quando nós estivermos falando de ligações, quando nós falamos de ligação química, nós estamos falando da eletrosfera, tá? Nós vamos estar falando do compartilhamento de elétrons, da doação de elétrons, do recebimento. Nós estamos falando da eletrosfera do átomo. Nós ainda vamos ter uma aula sobre o núcleo do átomo, mas nesse momento nós estamos trabalhando na eletrosfera. Então, essa ligação covalente, ela é um compartilhamento de elétrons entre os átomos que participam da ligação. Então, olha aqui esse desenho. Qual é a característica que nós temos aqui? Eu tenho hidrogênio, tenho oxigênio, né? Aqui tem uma H2, ó, uma representação simbólica da molécula de água. Mas eu percebo que é ametal mais ametal. Aqueles que nós classificamos no início. Então, a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons entre ametais, não é? Percebam que esses elétrons aqui, ó, esse elétron aqui, ele está sendo usado pelo hidrogênio e também usado pelo oxigênio. Olha o átomo de hidrogênio formando um gás H2, né? Ele tem um elétron só. Mas quando ele se aproxima do outro, ele compartilha esse elétron, olha. Ele compartilha entre os dois. Então, os dois usam aquele elétron e eles passam a ter a configuração do gás nobre mais próximo, que é o hélio, né? 2 elétrons.
Então está sendo compartilhado tanto por esse quanto por esse. E aqui nós temos essa representação, olha, do compartilhamento de elétrons. A gente representa com um tracinho, tá? Um tracinho ali. Vamos ver um exemplo aqui do gás flúor. O flúor, ele está ali na camada coluna 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar com o gás nobre, ele precisa de 8. Então, olha só, ele precisa de mais um elétron aqui, ó, para ele ficar com 8, igual o gás nobre mais próximo. Então, ele compartilha esse elétron que esse tem e compartilha esse elétron que o outro átomo tem. Então, os dois estão compartilhando, olha. Os dois estão compartilhando. Se eles compartilham, agora eles tinham 7 elétrons, mais um que foi compartilhado pelo outro átomo, eles adquiriram 8. Então, ficaram estáveis. Olha aqui, os elétrons compartilhados dele aqui, ó. Né? Mais uma vez, representamos o par de elétrons compartilhados por um tracinho. Lembre-se aí, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Átomo com alta eletronegatividade, átomo com alta eletronegatividade. Compartilham os elétrons de valência, nós estamos falando aqui de ametais, né? Podem formar moléculas ou macromoléculas. Substâncias covalentes, que podem ser simples ou compostas. Relembre aí, substância simples, substância composta. A água, substância composta, composta por hidrogênio e oxigênio. O gás hidrogênio, substância simples, é só H2, só tem átomo de hidrogênio, tá? Lembre disso aí. Polaridade das moléculas. Como que uma molécula covalente, de uma ligação covalente, uma substância molecular, ela vai ser polar ou ela vai ser apolar? Aí nós vamos ter duas condicionantes. Nós não vamos nos aprofundar nela nessa aula, mas é bom dar uma pesquisada, olhar o seu PET, fazer fonte de pesquisa em sites, em livros, né? Porque a diferença de eletronegatividade influencia na polaridade e a geometria. Então, se houver uma diferença muito grande de eletronegatividade, por exemplo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, provavelmente essa molécula não vai ter polaridade. Ela vai ser apolar. Mas se eu tiver um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor, já tem uma diferença de eletronegatividade, então ela terá uma polaridade. Agora, quando eu não tenho uma diferença tão acentuada de polaridade, a geometria da molécula vai influenciar. E aí eu posso ter vários tipos de geometria, dependendo da organização espacial dos átomos ali. Substâncias covalentes, ou também moleculares, né? Tem várias características, que, por exemplo, não conduzem corrente elétrica no estado sólido, né? Tem ponto de fusão e ebulição menores das substâncias iônicas. E a ligação iônica? Essa palavra íon é muito importante, tá? Olha, ela já se dá entre o metal e o ametal. Já é uma ligação metal e ametal. O que nós temos aqui? Uma diferença de polaridade. Nós temos o metal que é positivo, mais eletropositivo, e nós temos o ametal que é mais eletronegativo. E na ligação covalente não há o compartilhamento de elétrons. Então essa diferença de eletronegatividade, há uma, digamos, uma captura desse elétron por parte do mais eletronegativo. Então nós temos um átomo com baixa eletronegatividade e um átomo com alta eletronegatividade, né? Aqui está baixa, mas é alta eletronegatividade. Formação do íon positivo, que é o cátion, e formação do íon negativo, que é o ânion. Então perceba, eles também vão tender a ter 8 elétrons na última camada. Mas aqui não há o compartilhamento, há uma doação, né? Esse elétron aqui do sódio, ó, ele vai ser doado, vai ser capturado pelo cloro. Então ele faz parte agora
muito mais próximo ao cloro, de forma que o sódio fica positivo e o cloro, porque ganhou o elétron, ele fica negativo. E aí as substâncias iônicas nós já sabemos que elas conduzem corrente elétrica quando dissolvida em água, tem ponto de fusão e ebulição mais elevados que as covalentes e são mais quebradiças, né? E as substâncias metálicas? E aí nós já sabemos que se é metálica, então são formadas por metais, né? Somente metais. E aí é uma organização entre essa estrutura cristalina desses compostos, de forma que os elétrons eles se acomodam no que nós chamamos de mar de elétrons, né? Eles formam um elétron semilivres ali. E isso dá característica do metal. O metal, por exemplo, é bom condutor de eletricidade, condutor de calor, né? Então nós vimos as substâncias iônica, covalente e metálica. E nós vamos resolver uma questão aqui. O manejo adequado do solo, questão do Enem, ele aumenta a fertilidade lá do solo à medida que tem troca de nutrientes. E ele fala que algumas espécies de alumínio iônicas, olha aqui, ó, iônicas de alumínio, elas são tóxicas para as plantas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar esse solo, né, de forma que esse alumínio não danifique as plantas e a planta possa crescer naturalmente. Para isso, eles utilizam o carbonato de cálcio. Aduba o solo com carbonato de cálcio. Vamos ver qual que é a situação aqui. O que nós vamos considerar aqui? Gente, carbonato, guardem isso aqui, ó. Vou fazer aqui o carbonato de cálcio. Mas, quando você for fazer o Enem, a substância que cai muito é o carbonato, tá? Uma substância que nós temos aqui, essa aqui, ó, NaHCO3. A gente chama ela de bicarbonato. De quê? De sódio, né? O sódio está aqui. E nós temos o Na2CO3, que nós chamamos só de carbonato. De quê? De sódio, né? Percebam que quando a gente usa o bicarbonato, que está no nosso dia a dia, geralmente é para corrigir o pH, né? Nós estamos com alguma acidez, com alguma situação que o pH está muito alterado, está baixo, né? A gente usa o carbonato para corrigir o pH. Então, quando cai carbonato na sua prova, seja carbonato de cálcio, carbonato de sódio, lembra dessa dica? Que os carbonatos, eles são substâncias que reagem com soluções ácidas, alterando o pH. E aí nós temos nas nossas opções, por que o carbonato ele é utilizado? Ele é utilizado para solubilização do alumínio. Eu não quero que o alumínio seja solúvel, senão ele vai ser absorvido pela planta e vai danificar a planta. Eu não quero que tenha interação com o íon. Nós não estamos falando de interação com o íon cálcio, né? Uma reação para formar alumínio metálico, o alumínio puro metálico, não. Isso é uma reação de eletrólise, que nós, para conseguir o alumínio puro, não tem nada a ver com isso aqui. Um aumento da alcalinidade torna os íons de alumínio menos disponíveis. A diminuição do pH é abaixar o pH, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, ó, é aumentando a alcalinidade, tornando os íons de alumínio menos disponíveis. Porque ele vai formar uma base, né, um hidróxido de alumínio, que é uma base pouco solúvel. Então, lembre disso, das ligações químicas, a ligação covalente, iônica e a metálica, como que elas interagem. Estude seu PET. Nos vemos na próxima aula, dando continuidade a esse assunto, e se prepare para o Enem, tá? Um abraço, nos vemos na próxima aula.